A Argentina já estava classificada, né? Portanto, os caras botaram as reservas em campo. Só que assim, reserva em campo, de vez em quando dá ruim. Eu tava lembrando de um caso que vocês vão lembrar muito bem. Copa de 2022, o Brasil já estava classificado, botou as reservas em campo e aconteceu o quê? Camarões 1, Brasil 0. Vocês vão lembrar, esse jogo meio que não valia nada, mas ao mesmo tempo não é muito bom. Só que com a Argentina é um pouco diferente, cara, porque esse time tá tão azeitadinho, tão entrosadinho, que os caras conseguiram fazer uma boa partida. Não foi brilhante, mas conseguiram fazer um bom jogo e vencer com um períodozinho de dificuldade ali, mas em geral indo bem. Claro, era a Jordânia, né? Tem esse ponto aí também, mas é interessante que os caras não deixaram a peteca cair e foi um jogo que, tipo assim, deu moral, reabilitou talvez alguns reservas que estavam precisando, como o Lo Celso e o próprio Lautaro, que chegou a jogar como titular, mas assim, na cabeça do Scaloni, né? Se o Julián Álvares estiver inteiro, o Julián que é titular, obviamente. Eu vou falar um pouquinho do jogo da Argentina e depois de uma loucura absurda que aconteceu em Áustria e Argélia, que me deixou assim, cara, de cabelo em pé. Tá, eu também queria ser transparente com vocês e dizer que eu perdi uma boa parte do primeiro tempo aqui da Argentina, acho que uns 20 e poucos minutos, porque eu tava trabalhando no vídeo do jogo anterior ainda, né? Mas enfim, tem essa falta na frente da área ali, que o próprio Lo Celso sofre a falta, eu acho, né? E aí ele vai bater. E cara, o que eu vou falar do Lo Celso? É um jogador que eu nunca critiquei na minha vida, sempre achei um craque da bola. O maluco meteu a falta como se fosse o Messi, lá no cantinho, pra alegria do Messi, que começou no banco hoje, obviamente, né? Bem verdade que a Argentina fez essa barreira dupla pra deixar ali o goleiro sem ter muita visão do que tava acontecendo. Mas o goleirão, ele tentou adivinhar, ele achou que a bola ia vir por cima da barreira nesse canto protegido. E aí ele deixou aquele canto totalmente livre. Então o posicionamento dele não foi dos melhores, né? Começou ali o goleiro Abulaila. Pra alegria do Messi, também tinha torcedor aí desejando parabéns pra ele, né? Fez 39 uns dias atrás. E aí depois o goleirão Abulaila não se acreditou, né? Eu que acho ele parecido com o Mamardashvili. Ele não se acreditou porque veio uma bola aqui perfeita pra passagem do Tagliafico. O Tagliafico cruza, o Lautaro é incrível, mas ele não estava impedido. Aparentemente é isso, né? Depois eles mostraram que ele estava onside, estava perfeita a posição. Essa screenshot não foi tirada no momento do passe, né? Vocês podem ver que o Tagliafico não tá tocando na bola, então não é ideal para analisar esse lance. E também é bom sempre lembrar, rapaziada, porque as pessoas têm dificuldade em compreender isso aqui, né? Que a câmera de jogo não é uma câmera lateral do lance. Então a gente tá vendo sempre, a maior parte das vezes, né? Em paralaxe. A nossa visão aqui não é a visão correta de uma linha reta ali. Tá? Por isso que engana muito impedimento aí. Nesse caso aqui, a screenshot que eu tirei, obviamente o Lautaro tá impedido, né? Dá pra ver pela linha do campo aqui. Mas na hora que o Tagliafico toca na bola, ele não tava. Aí o Lautaro manda no travessão essa bola e pega um pouquinho mal, né? E quando volta, faz um peixinho. E o goleirão Abulaila pega no reflexo ali de uma maneira incrível, né? Só que não valeu nada porque, cara, o maluco aqui é meio complicado porque assim, até onde que tu pode abaixar a tua cabeça? Né? Por exemplo, se o cara tá no chão, ele vai chutar uma bola, dá um peixinho em direção ao pé dele. É culpa de quem se ele tomar uma baga na cara, né? Mas nesse caso aqui, eu acho que a bola tá dentro de um contexto de disputa a meia altura. A bola tá vindo aqui, o cara esticou o pé sabendo que o cidadão tá vindo pro peixinho ali. Então, acho que é correto um lance de pênalti aqui. Mas, assim, achei que o penal foi correto no final das contas, né? E aí o Lautaro Martinez, que vale lembrar, né, rapaziada? Ele fez uma Copa de 2022 absolutamente tenebrosa. Foi um dos piores jogadores daquele torneio. E, inclusive, uma coisa que muitos não lembram é que no último lance da final contra a França, o último lance não foi a defesa do Dibu Martinez. Porque o Dibu Martinez pega aquela bola contra o Kolo Muani e a Argentina sai no contra-ataque e vem um cruzamento na cabeça do Lautaro pra ele matar a Copa do Mundo ali, sair como herói. E ele cabeceia tipo a 10 metros de distância do gol, né? Então aquela Copa do Lautaro foi muito ruim, mas essa aqui pelo menos guardou o seu golzinho de pênalti aí pra de repente começar a tirar essa nhaca. Ele fez assim, né, na comemoração, tipo sai zica. E aí foi pro intervalo assim. Esse jogo teve 2 gols impedidos do Lo Celso, né? Mas tava impedido, não tem muito o que comentar. O Lautaro tentando mais um pouquinho, acho que ele fez um bom jogo, tá? Inclusive ele jogou, fazendo uma parceria de ataque com o Julián Álvares, que não é uma coisa muito comum, porque geralmente é um dos dois e o Messi, né? Essas parcerias de Julián com o Lautaro só acontecem quando o Messi não tá em campo, que foi o que aconteceu hoje. E dos dois o Lautaro jogou melhor, tá? O Lautaro tentando de fora da área aqui. O Messi começa a aquecer, se prepara pra entrar, o povo vai à loucura, todo mundo quer ver o Messi em campo, obviamente, né? Mas quem brilha é outro camisa 10, o Tamari, né, da Jordânia, que ele sai aqui da ponta, ó, vai carregando pro meio, faz uma bela tabelinha ali, tanto com o Haddad quanto o outro que é o... Putz, como é que era o camisa 13? Eu acho que esse aqui é o Almardi, né, que ele abre lá na ponta, vem o cruzamento e aí o maluco chega de carrinho pra fazer o gol da Jordânia. Então de parabéns, fizeram um gol contra a Argentina, né? Ninguém esperava que a Jordânia fosse ter um mundial incrível, mas eles conseguiram fazer 2 gols. Primeira participação dos caras na Copa do Mundo. E foi um gol muito bonito, tá? Esse gol até me lembrou um pouquinho aquele cruzamento do Dumfries pro gol do Gakpo, né?
que a bola vai bem entre o zagueiro e o goleiro, assim, foi bem certinho. O maluco foi muito bem, o Tamari, pra fazer o golzinho dele, só que depois entrou o Messi, né? Aí, cara, olha só, o time joga pro Messi, né? Vocês sabem disso, o Messi entrou em campo tipo assim, no primeiro minuto que ele tava em campo, ele já tocou na bola umas 5, 6 vezes. Por quê? No jogo normal, né? Pode ser que tenha um jogador que fica 1, 2, 3, 5 minutos sem tocar na bola, às vezes, né? Mas o Messi, cara, ele estando em campo, tipo assim, toda a Argentina joga pra ele, né? Em geral, os jogadores argentinos procuram ele. Não é à toa, a gente sabe os motivos pra isso acontecer. E aí ele tava tocando muito na bola, dava pra perceber que o gol dele ia sair, cara. Assim, dava, tipo assim, o ambiente tava clamando por isso, as energias estavam pulsando nessa direção, eu não sei explicar, mas tu começa a assistir e tu começa a pensar, cara, vai sair o gol dele. Tipo assim, é evidente. Eu pensei que ia ser tipo no finalzinho, assim, né? Tipo nos últimos lances, assim, mas não. Vê essa falta aqui na frente da área. Ele mesmo que sofreu a falta, né? Diga-se de passagem. E aí ele manda ali no... Cara, nem foi tão no cantinho, na real, né? É que, assim, a Argentina mais uma vez fez a tática da barreira dupla pra conseguir fazer com que o goleiro não conseguisse enxergar nada. Vocês podem ver o goleiro lá atrás, ó. A visibilidade do cara deve estar péssima. Só que o Abulaila, novamente, ele tenta achar que a bola vai lá em cima da barreira, cara. Mais uma vez, consegue ver que ele dá um passinho pro lado da barreira e a bola vai do outro lado. Então os argentinos bateram no espaço do goleiro, né? Porque geralmente é assim, tu protege um lado com a barreira e tu mesmo como goleiro tu protege o outro lado. Mas os dois gols de falta da Argentina, eles bateram no lado do goleiro, só que o goleiro tentou adivinhar, ele tava indo pro lado da barreira. E aí, amigo, ele nem se mexeu, a bola não passou tão longe não, tá? Tipo assim, um goleiro mais top com certeza tem tempo de dar uma reagida aqui, pelo menos tentar defender. Eu acho que não foi uma falta assim, pô, no ângulo que era impossível. Não, foi uma falta ali que penso eu que um goleiro de elite pegaria, né? Mas o nosso querido Abulaila não pegou. E o Messi, né, rapaziada, até ontem era um flop em Copas, aquilo tudo. Aí ele lava a alma em 2022 e agora 2026 o bicho tá leve, cara. Olha só, na Copa de 2022 ele fez 7 gols na Copa inteira. Agora ele tá com 6 já, isso que ele perdeu um pênalti. Então o cara, nossa, o cara tá curtindo a vida, rapaziada. Vai ser... Tem possibilidades de ser o craque da Copa, né? Não tô cravando que vai ser. Mas enfim, ele entregou mais uma vez. E aquele recorde do Miroslav Klose lá de maior artilheiro da história das Copas tá ficando muito pra trás já, né? O Klose ficou com 16 lá. Um bagre completo. O Klose não fez nenhum gol nessa Copa ainda, né? Enquanto o Messi já foi para 19. 19. Saiu o Julian Álvares, não foi muito bem. Ele tá voltando de lesão. Não sei se ele tá 100% não, hein? Eu tive a impressão que em alguns momentos que talvez ele não esteja 100% curado. Essa aqui é pros palmeirenses. Flaquito Lopes entrou em campo e deu uma boa finalização com a perna ruim. Mandou de direita aqui uma bola que rebateu um pouquinho no zagueiro ali. Daí passou raspando a trave aqui, quase gol do Flaco. E esse aqui é um lance, cara, que eu queria muito falar, principalmente pros meus amigos portugueses que estão me assistindo, que devem ter notado a falta de intensidade da seleção de Portugal hoje no jogo contra a Colômbia. Era minuto 87 da partida, de uma Argentina já classificada, e o Barco tava lutando por essa bola na linha de fundo. Muito mais do que praticamente qualquer jogador de Portugal nos 90 minutos contra a Colômbia. Os caras estavam correndo, era um jogo que não valia nada, e os caras estavam correndo com muito mais intensidade, marcação e pressão do que eu vi dos jogadores de Portugal em todo o jogo, cara. Isso aqui não é uma questão de qualidade dos jogadores, é uma questão de mentalidade, atitude e obviamente também um pouco da tática do técnico, porque se o técnico não quer que tu marque de perto, não quer que tu pressione, obviamente tu tem que obedecer o que ele faz. Então eu não sei se é culpa dos jogadores, se é culpa do Roberto Martínez, o quanto que divide essa culpa lá na seleção de Portugal, né? Mas pra mim foi assim chocante ver o cara brigando na linha de fundo por essa bola, mesmo com o jogo já morto e não valendo nada, entre aspas, né? Doideiro, o Barco ganhou essa falta aqui no finalzinho na linha de fundo, o Messi comemorou, boa vitória da Argentina pra fechar a fase de grupos com 9 pontos, né? 3 vitórias em 3 jogos sem sofrer, porque também tem uma coisa que talvez muitos não lembrem, né, rapaziada? Mas que a Argentina começa a Copa de 2022 perdendo pra Arábia Saudita, e o segundo jogo, que era contra o México, tava uma pressão absurda, cara, em cima dos argentinos. Né? A Argentina vinha de fracassos em Copa do Mundo e tava prestes a fracassar de novo, porque o México tava defendendo bem. Se eu não tô enganado, aquele gol do Messi de fora da área contra o México, ele sai lá pro minuto 60 e poucos já. Já tava na metade do segundo tempo, o jogo tava 0-0. A Argentina tava ali correndo o risco de passar mais uma vergonha em Copas do Mundo. Aí depois que eles deslancham. Né? Mas nessa Copa do Mundo os caras estão muito suaves, cara. Eles não tiveram dificuldade praticamente em momento nenhum, né? E agora se liga na arte do Eurão aqui, né? Porque a Argentina vai pegar, rapaziada, a seleção de Cabo Verde. Com todo respeito aí aos nossos amigos de Cabo Verde, né? Vai ganhar, vai ganhar. E depois pega Austrália e Egito e também acho que deve ganhar, né? Então o caminho pra Argentina chegar nessas quartas de final aqui é bem acessível, né? E se chegar nas quartas de final, eles devem pegar Suíça, Argélia, Colômbia,
ou Gana. Ou seja, a Argentina, rapaziada, é evidente que pegou um caminho fácil entre aspas, tá? No futebol tudo pode acontecer. É óbvio que a Argentina pode cair pra Austrália, ter uma atuação horrível contra a Colômbia e perder. Mas assim, dentro do que é previsível, né? Dentro do comum, do que seria o mais normal de acontecer, a Argentina tem um caminho mais tranquilo pra semifinal, porque eles não pegam ninguém, cara. Não pegam o Brasil, não pegam a Inglaterra, não pegam a Alemanha, não pegam a Holanda, não pegam ninguém até as semis, né, das maiores, das seleções tops. Aí vamos ver, né, se o Brasil fizer bonito nessa Copa e for pra semifinal, não é impossível a gente ter uma semifinal Argentina contra Brasil, pra tremer as estruturas do planeta Terra, hein? Cara, agora eu queria falar um pouquinho sobre o jogo da Áustria contra a Argélia, porque tava acontecendo uma coisa, cara, que me chateou muito. A Argélia tava empatando em 2-2 contra a Áustria, e os dois times estavam se classificando. Portanto, nenhum deles tinha nenhum motivo pra arriscar e se abrir, ir pra frente, fazer nada. O que aconteceu? Cara, por minutos, a Argélia ficou passando a bola na defesa. Um zagueiro pro outro, um zagueiro pro outro, um zagueiro pro outro, um zagueiro pro outro. E a Áustria sem pressionar. A Áustria dava daquele miguezinho, um trotezinho pro lado, um trotezinho pro outro. Só pra não dizer que eles estão parados em campo igual um time de pebolim. Mas, cara, na prática, eram dois times que estavam esperando o relógio acabar. Os dois estavam classificados, ninguém queria saber de nada. Isso aí me lembrou aquele caso da desgraça de Rijon. Em 1982, a Argélia estava esperando o resultado de Áustria e Alemanha Ocidental. A Alemanha Ocidental fez 1-0 e com esse placar ambos se classificavam, tanto a Alemanha quanto a Áustria. E o que eles fizeram no restante do jogo foi ficar passando a bola sem levar perigo, sem se arriscar, porque ambas estavam classificadas. E foi assim que a Argélia caiu. E portanto, 44 anos depois, a Argélia está participando de uma desgraça tão grande quanto aquela de Rijon, né? Me pareceu muito feio. Só que aí o que aconteceu? Depois de ficar trocando passe na defesa assim, por o que deve ter sido uns 3 minutos, mas na minha cabeça foi tipo 1 hora, que eles assim, de forma vergonhosa, né? Pô, eles acharam um passe vertical aqui, cara, e o Mahrez saiu na cara do gol. E o Mahrez guardou o gol. Tu pensa no significado histórico disso. 44 anos depois da Áustria fazer uma pataquada vergonhosa que eliminou a Argélia ficou passando a bola, mas achou um gol para eliminar a Áustria. Seria um karma histórico monstruoso. E acima de tudo, o que acontece quando sai esse gol da Argélia? A Áustria estava sendo eliminada. Então, cara, eles estavam enrolando para acabar o jogo, porque com 4 pontos estavam classificando, tomaram um gol inesperado e estavam ficando fora da Copa do Mundo. De forma absolutamente vexaminosa. E o pior de tudo, nesse momento, quem estava passando era o Irã. Porque a Argélia estava subindo para segundo lugar no grupo e o Irã, nos critérios de desempate, ficava na frente da Áustria, ali nos melhores terceiros colocados. Então tu imagina como é que não estava lá na concentração do Irã, cara. Os jogadores comemorando, né, esse gol tardio da Argélia aqui. Porém, rapaziada, na saída de jogo, basicamente, a Áustria cria uma jogada, cruza no segundo pau, o Gregoritch escora para trás e aparece o Kalajdzic, o maluco que tem 2 metros de altura, para cabecear firme no cantinho do goleiro e empatar o jogo. Cara, a torcida da Áustria não se acreditava. Tem uma foto de um maluco aqui, ó, botando a mão na cabeça assim. Eles não se acreditavam. Porque por coisa de 1 minuto eles estiveram eliminados da Copa do Mundo. E de forma vergonhosa, cara. Mas inacreditavelmente eles foram buscar esse empate, cara. 3-3, classificaram a Áustria. E literalmente no último segundo da fase de grupos, o Irã ficou de fora. Cara, eu fiquei com uma tristeza muito grande, velho. Porque os jogadores do Irã... Cara, os caras só querem jogar bola, beleza? São jogadores de futebol profissional. E eles foram maltratados nessa Copa do Mundo inteira. Os caras foram tratados como se eles fossem terroristas, como se eles fossem criminosos, como se eles tivessem alguma doença contagiosa. Porque os Estados Unidos, em guerra com o Irã, né, tratou os caras assim. E fez os caras, cara, irem para os Estados Unidos só no dia do jogo e saírem correndo dos Estados Unidos assim que o jogo terminava. Em termos de preparação para as partidas, recuperação depois dos jogos, que são muito cansativos, eles tiveram um tratamento horrível que nenhuma seleção teve. Só eles tiveram que passar por um regime absolutamente ridículo no futebol profissional numa Copa do Mundo. Isso foi permitido, os jogadores do Irã foram prejudicados do começo ao fim dessa Copa. E inacreditavelmente não perderam nenhum jogo, né? Empataram os 3. E cara, assim, com uma crueldade absurda do destino, velho. Os caras foram aqui o 9º melhor terceiro colocado, ficando de fora com um gol que saiu no último lance da fase de grupos. Cara, tu imagina a tristeza dos caras que tinham visto o gol da Argélia, estavam comemorando, dá 30 segundos sai aquele gol da Áustria. Cara, os bichos devem estar absolutamente devastados. Acho que considerando toda a situação, eles fizeram uma Copa do Mundo bonita, né? Espero que eles vão pra casa aí com a cabeça erguida, que ninguém bombardeie mais ninguém, né? Que haja paz e um bom tratamento. A FIFA, creio eu, que depois dessa Copa do Mundo tem que fazer um estudo do que aconteceu e punir os Estados Unidos como sede
por tratar um time assim. Tu tem que dar condições igualitárias dos 48 times disputarem a Copa, cara. Tu não pode discriminar uma equipe como foi feito aqui. Porra, é ridículo um negócio desse, cara. Mas bom, passou a Argélia então, rapaziada. Eles pegam a Suíça, tudo pode acontecer, tá? A Suíça no papel é melhor. Eu vi momentos bons da Suíça nessa Copa do Mundo, mas também momentos em que eles não jogaram muito bem. Agora, eles têm a carta na manga, o Manzambi, hein? Manzambi, revelação dessa Copa aí. Se o maluco tiver em campo, a Argélia que se cuide. Enquanto a Áustria é uma das seleções mais nem fede nem cheira dessa Copa do Mundo, né? E com certeza vão cair pra Espanha aqui. Seria realmente um negócio incrível. Não. Não tem como a Áustria eliminar a Espanha. Se a Áustria eliminar a Espanha, o que eu vou plantar de bananeira se a Áustria eliminar a Espanha é brincadeira. Ninguém vai me parar. E bom, rapaziada, acabou a fase de grupos, né? Se eu não tô enganado, foram 72 partidas. É muito jogo, cara. Só nessa fase de grupos teve mais jogo do que na Copa de 2022 inteira. Mas fiquem tranquilos, que na próxima Copa vão ser 64 seleções, hein? Pode escrever. Me digam aí o que vocês acharam, né? Já deu uma fadiga de Copa do Mundo ou não? Eu vou dar mais detalhes sobre isso depois, quando eu fizer um vídeo assim, depois do Mundial, né? Mas claramente dá pra ver que a galera deu uma cansada. Inclusive eu consigo ver pelos números aqui do canal, por exemplo, né? O interesse da galera caindo bastante. Imagino que vai voltar agora com o mata-mata. Mas assim, realmente, na minha modesta opinião, foi bem inflada essa Copa do Mundo. Rapaziada, se inscreva aqui no canal, por favor, pra acompanhar o restante da Copa do Mundo comigo. Agora o negócio acelera, amanhã só tem um jogo, né? Ainda bem pra dar uma descansadinha, mas depois a gente vem com tudo, o mata-mata torando aí. E aí que a gente vai ver quais são as seleções feitas de alguma substância de verdade e quais que são fogo de palha, beleza?